Bom dia, galera do segundo ano. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que o final de semana tenha sido maravilhoso com as mamães, né? E vamos continuar o nosso conteúdo. Na aula passada, nós falamos sobre Fernando Botelho, aquele artista que gosta do mundo dos gordinhos, que gosta de aumentar, fazer formas grandes e volumosas, né? Hoje, nós vamos iniciar a quarta unidade do nosso livro, né? E que tem um título bem legal: Memórias Musicais. Quem não tem uma música de recordação de algum momento legal, não é verdade? Nosso cérebro ele armazena, né, essas coisas. Nossos avós, nossos pais, eles sempre já escutou aquela expressão quando eles escutam uma música, eita, essa música é do meu tempo, não é? E aí, aqui nessa imagem do livro, tem ali uma vitrola antiga, né? Os meninos estão ouvindo e os avós estão falando, né, sobre o tempo, o que aconteceu ao ouvir essa música e tal, né? Vamos colocar aí o nosso livro na página 30. E vamos aí interagir, né, acompanhar a leitura aí com a tia Rosângela. Diz assim: Sons do passado. Antigamente, a forma como as pessoas conheciam e ouviam músicas eram muito diferente. E as músicas que faziam sucesso eram outras. A música, assim como a fotografia, faz parte do nosso dia a dia e pode marcar vários momentos importantes da nossa vida. Por isso, muitas vezes recordamos momentos especiais quando ouvimos algumas canções novamente. Os programas de rádio tocavam músicas e também eram uma fonte de comunicação, uma forma de comunicação e de divulgação de notícias muito importante. Você já experimentou escutar rádio ou ouvir um disco de vinil? Há muitos anos, na época da juventude de seus avós, a maneira de se ouvir música era bem diferente da que conhecemos hoje. As músicas eram gravadas em fita cassete e em disco de vinil. Para ouvir essas fitas e discos, existiam alguns aparelhos especiais, como o toca-fitas e a vitrola. Minha gente, olha só, vamos dar uma pausinha aqui na leitura, né? Nem sempre a televisão fez parte do dia a dia dos brasileiros, tá? O primeiro meio de comunicação que fez parte do dia a dia das pessoas foi o rádio, tá? Então, as pessoas, hoje é comum as famílias se reunirem, né, na sala e assistir a TV. Mas antigamente as famílias se reuniam ao redor do rádio para escutar as notícias, ouvir as músicas e até as radionovelas. Então, houve uma época chamada aqui no Brasil a época de ouro da rádio, onde as propagandas eram veiculadas no rádio, onde os programas de show de calouros eram passados na rádio. Até as novelas eram feitas, minha gente, pela rádio, só que sem a imagem, né? Você só escutava os sons e tal. E o pessoal da sonoplastia, que fazia os sons de porta batendo, som de chuva, de carro e etc, né? E eram muito legais. Eu vou colocar para vocês um pedacinho de uma radionovela só para vocês imaginarem como era, tá? Minha gente, eu cheguei a ganhar um disco de vinil da Xuxa. Eu tinha esse disco de vinil e tinha fita cassete, porque a minha filha, vocês não sabem não, essa é a alta tecnologia do momento, né? Hoje é só a gente baixar o Spotify, entre outros recursos digitais e nós escutamos qualquer música, mas naquela época era assim, viu? Vamos lá colocar o nosso livro na página 31 e vamos ver ali o que nos diz. Vamos lá. Você já tem alguma música que faz parte da sua história? Que tenha marcado algum momento especial da sua vida? Compartilhe com a turma. E aí eu vou fazer essa pergunta para o presencial e depois vocês me mandem aí no privado se vocês já têm uma música que marcou a data do seu nascimento ou uma festa de aniversário, tá? E aqui no retângulo diz o seguinte: o disco de vinil ou LP foi inventado na década de 1940 para ser um instrumento de tocar músicas. O vinil tem alguns riscos gravados em sua superfície, por onde a agulha da vitrola passa, produzindo sons.
os discos eram feitos para serem tocados dos dois lados, lado A e lado B, com músicas diferentes gravadas em cada lado. Minha gente, deixa eu contar um segredo. Por exemplo, a gente colocava lá na vitrola o disco, né? Aí vamos supor que tinham 7 faixas, dava 7 faixas, parava, aí você tinha que voltar lá na vitrola, virar o disco, né? Posicionar a agulha no início de novo da vitrola, né? E para que tocasse novamente, né? Quando surgiu o CD, a minha mãe comprou um aparelho de CD, eu lembro como se fosse hoje. Aí, a primeira vez que a gente colocou o CD, ela virou pra mim e falou assim, quando acabou a música, menina, vai lá e vira o CD, né? Porque ela achava que tinha que virar também, assim como na vitrola. E o rádio, ele foi um grande veículo de comunicação, né? Que abriu portas aí para a TV. Aqui nessa Fazendo Arte, tem uma artista muito conceituada também, não sei se você já conhece, mas Elis Regina é uma das cantoras, né, que resistem ao tempo, né? Elis Regina está em um estúdio de gravação, né? Ela é uma das maiores cantoras populares brasileiras aí, da música popular brasileira, né? E aí, vamos lá. Vamos descobrir algumas das músicas que faziam sucesso nas décadas de 1960 e 70? Divirta-se, né? A tia Rosângela vai colocar algumas músicas que fez sucesso durante esse tempo, vocês vão ouvir, né? É óbvio que vocês vão achar estranho, porque são ritmos bem diferentes dos atuais, tá? As letras também, vocês vão prestar atenção do que fala essas músicas, certo? E depois vocês vão escrever o que essas músicas trouxeram para vocês de reflexão, né? O que vocês sentiram, tá bom? E eu vou querer também um desenho de um rádio antigo. E você vai desenhar uma família em volta desse rádio, tá? Simbolizando aí como era antigamente, certo? E também, a tia Rosângela vai disponibilizar para vocês um pedacinho de uma radionovela. Então, hoje, as atividades são bem facinhas, né? Primeiro vocês vão ouvir, depois vocês vão escrever o que vocês acharam da música e depois vão fazer o desenho sobre aí o rádio, certo? Combinado? Então tá bom. Beijo e até daqui a pouco na aula.